Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Muito bem, irmãos. O fato é que nós estamos tendo uma grande oportunidade nesses momentos atuais de ver que o homem, pelo seu poder e pela sua força, ele não pode fazer nada. Então, irmãos, nós vemos aí no mundo inteiro milhares de pessoas se unindo para buscar a sua liberdade, as suas buscar a justiça, e nós vemos que a pessoa sozinha, ela não tem poder nenhum. Você só tem poder no coletivo, ou se é o lugar que você morar, a justiça realmente funcionar. Senão, o seu poder é zero, não é? Isso se tratando de sociedade, né? Mas quando nós falamos da natureza, por exemplo, nós não temos poder contra a natureza. E quando falamos de saúde também, nós ainda, a medicina, por mais evoluída que esteja, não tem poder sobre a saúde, nem sobre a morte. E esse é um momento que nós vimos o mundo inteiro se ajoelhar, se apequenar perante uma doença. Isso no mundo inteiro. Não teve valente, não teve herói. Todo mundo teve que se curvar perante um vírus. Então é importante, irmãos, a gente observar esses acontecimentos, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos conhecimento. E não adianta também você ter o conhecimento, você ter a oportunidade de conhecer, de ver, de ouvir, e você não mudar. Não adianta. Não é? Então, nós que somos chamados por Deus, somos chamados para ter olhos de águia, somos chamados para analisar tudo, discernir e nos convertermos. Todos são chamados à conversão, todos nós. Não há ninguém aqui na Terra convertido totalmente. Cada dia que você vive é um processo de evolução, muitas vezes enfrentando situações inesperadas, que vai exigir de você uma atitude de cristão. E é exatamente na circunstância que você vai provar sua fé, que você vai realmente ver se você tem uma aliança com Deus ou não. Como eu sempre digo, é muito fácil ser santo num convento. Eu quero ver você ser santo lá no meio da guerra, no meio do problema, no meio da dificuldade, né, no meio da maldade. Mas o cristão, ele já ganhou uma Bíblia, que é o manual de instrução dele, são os estatutos, os mandamentos e juízos de Deus, para que ele possa, através desses versículos, ele ter personalidade e força suficiente para, em todo momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação,
ele agir conforme a palavra. É no momento da dificuldade que você vai precisar da palavra de Deus e vai ter que usar. Porque Deus não escreveu para você não usar. Deus escreveu, te deu, te ensinou a ler, te capacitou para você usar. A própria palavra oração, oração. Não adianta ficar só rezando, conversando fiado com Deus. Não, esquece isso daí, irmão. Quando você se chegar a Deus para orar, presta atenção, hein? Vê se aprende que você está falando com Deus. Você não está falando com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, com o teu colega, com o teu vizinho, não. Entendeu? Por isso que Deus fala. A chegar a Ele, chegue com responsabilidade, chegue com temor, chegue com respeito, com admiração, porque Ele é Deus. Ele é Deus, ou você crê ou você não crê. Então, na hora que você for orar, a eficácia da sua oração, ela só vai realmente acontecer se você orar e agir. Só essa história de só reza aí, isso aí não adianta, irmãos. A oração foi feita para você mudar. Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto em particular e fala em secreto ao teu Deus que Ele te ouvirá. Por que no quarto particular? A oração é para mudar os outros? A oração é para mudar a Deus? A oração é para mudar você. Quando você tem aquele encontro de intimidade com Deus, você expõe os seus desejos, os seus sonhos, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas fraquezas, os seus medos, os seus erros. Não adianta chegar para Deus com hipocrisia, com fingimento, não. Eu estava vendo hoje ali no meu Facebook ali, um monte de crente sem vergonha. É até feio falar essa palavra para um crente, mas um monte de crente sem vergonha. Crente apoiando o comunismo. São coisas antagônicas. São coisas que elas jamais vão andar junto. A igreja de Deus, aquele que crê em Deus e aquele que crê no comunismo. É impossível. Só o tolo, o hipócrita, o fingido, o sem caráter, o sem vergonha, que vai dizer que acredita em Deus e apoia o comunismo, o nazismo, o socialismo, esses ismos, tudo aí. Entendeu? A própria Bíblia prega a liberdade, Deus prega a liberdade, Deus fala, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Qualquer regime na terra que pregar a ditadura, que pregar o endeusamento de qualquer pessoa, ou empoderamento total de qualquer grupo, Deus não está nesse negócio, porque Deus considera todos por igual, entendeu? E cada um perante Deus vai ter a sua posição de acordo com a sua luta, de acordo com a sua obra, de acordo com o seu merecimento, muitas vezes até pela graça, porque a Bíblia diz que feliz é aquele que Deus se agrada dele, entendeu? Então, do nada Deus pode se agradar de você e você não ter uma obra igual ao outro. Como Jesus conta a história das pessoas que trabalhavam durante o dia e chegam os últimos para trabalhar. E aí, o dono da fazenda, da obra, que no caso ali está fazendo uma analogia ao reino de Deus, ele fala para o capataz pagar o mesmo salário para aquele que chegou por último. Aí todo mundo fica revoltado.
Entendeu? E assim é o reino de Deus. Jesus falou, os últimos serão os primeiros. Muitos que às vezes a gente condena na rua, que a gente vira as costas, que a gente olha, fala lá o pecador. Às vezes esse, na última hora, se converte de verdade. E aquele que está achando que é santo, que Deus está 10, 15, 20 anos lutando para converter ele, e ele não se converte por nada, esse não vai entrar. Por quê? Porque é rebelde, porque é teimoso, porque não aceita o pensamento de Deus. Deus fala claramente, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Deus já está deixando claro na Bíblia. Então você tem que olhar para você e falar, Senhor, eu não quero ter os meus pensamentos, eu não quero agir como homem, como animal, eu quero agir como servo do Senhor. Como o livro de Salmos, Davi fala várias vezes, apresenta os defeitos dele, apresenta os pecados dele, reconhece os pecados dele e diz para Deus, Senhor, eu não quero andar assim, eu não quero passar minha vida com pecado, com erro, com defeito, né? Impondo o meu gênio, o meu pensamento. O que manda, irmão, é o pensamento de Deus, é aquilo que Deus manda a gente fazer, entendeu? Ou você aceita ou não aceita. Agora, depois não vai reclamar. Não vai reclamar depois. Porque Deus deixa claro que nós seremos pagos segundo a nossa obra, segundo as nossas ações. Ou você toma a atitude de mudar, ou você toma a atitude de se converter ao que está escrito na Bíblia, ou você vai pagar preço. Entendeu? Essa historinha de que só porque você foi na igreja, você falou 2 amém, 3 aleluia, e cantou um louvorzinho apaixonado, você acha que você já está, eu vou para o céu? Para com isso. Isso é conversa para boi dormir. As coisas de Deus são seríssimas. A palavra de Deus é a coisa mais séria que tem na terra. A única verdade que tem na terra é o que está escrito na Bíblia. Essa é a verdade. Você crê ou não crê, esse é o problema seu. A palavra é escrita. A palavra é escrita. Entendeu? E é imutável. Não adianta ficar igual muitas religiões aí, até mudando, tentando mudar a palavra de Deus. Não adianta nada, não. Não vamos mudar a palavra de Deus, nem o pensamento de Deus. Esquece isso daí. Quem tem que mudar somos nós. Livro Amém? De Gênesis, capítulo 33, diz a palavra de Deus assim: E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os últimos. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Irmãos, você vai ver uma referência aqui do versículo 5, lá em Gênesis, capítulo 48, versículo 9, Salmos, capítulo 127, versículo 3, Isaías, capítulo 8, versículo 18. E é importante esses versículos aqui, essas referências que eu estou dando, porque aqui Jacó fala uma coisa que poucas pessoas entendem. Jacó diz assim: os filhos que Deus graciosamente
tem me dado. Ele reconhece que os filhos são presente de Deus. E aqui também, irmãos, tem uma passagem muito interessante no versículo 3, que Jacó, quando vai encontrar o seu irmão, ele lembra que a última vez que ele viu o seu irmão, há mais ou menos 20 anos atrás, ele saiu brigado com o irmão, e saiu debaixo de um juramento de morte. O irmão ameaçou matá-lo. E agora, quando ele vai encontrar com o irmão, ele tem esse peso do passado, o lixo do passado. E o que é que ele faz? Ele, apesar de já ter mandado vários servos antes dele e dado vários presentes para o irmão, apesar dele ser uma pessoa que tinha posses, era bem de vida, era um homem trabalhador, um verdadeiro pai de família, mas olha o que ele faz no versículo 3. Ele se inclina à terra 7 vezes, como símbolo de humildade, como símbolo de desculpa. Desculpa, meu irmão, olha aqui, está aqui o teu servo, se humilhou. Uma coisa difícil, né, das pessoas fazer, uma coisa difícil de um marido fazer, uma coisa difícil de uma esposa fazer, uma coisa difícil de um filho fazer, uma coisa difícil de um genro fazer, uma coisa difícil de um sogro fazer, uma coisa difícil de uma sogra fazer. Por quê? Porque são arrogantes, não têm o Espírito de Deus, não assumem aliança com Deus, porque quem anda com Deus é humilde. Quem anda com Deus, quanto mais chega perto de Deus, mais humilde fica. Jesus falou que o maior no reino de Deus é aquele que se humilhar. E aqui Jacó dá um exemplo maravilhoso de humildade, de disposição para começar uma nova história, uma nova aliança, a disposição de esquecer o lixo do passado, o ruim do passado. Aqui ele está dizendo, olha, o que eu quero aqui agora é o presente, o do passado eu só estou trazendo o meu irmão. Ele olha, ele vê o irmão dele, ele não vê o inimigo, ele não olha para o problema, ele vem com um pensamento novo, que é o que o cristão tem que aprender, sempre nascer de novo, sempre de braços abertos, sempre pregando bem, sempre levando bem, sempre levando uma nova aliança, sempre levando, como Jesus falou, as boas novas do reino. Muito bem, irmãos, versículo 6. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. Olha que diferença, irmãos. O encontro de família aqui, choro, alegria, choro de alegria, de satisfação, de ver o seu irmão, sua família, não é? Toda a família se humilhando perante o outro. Agora, hoje, o que acontece? As pessoas se encontram, um quer ser mais arrogante do que o outro, um quer ser maior do que o outro, eles ficam disputando só a miséria, ficam disputando só a maldade. Aqui nós temos um exemplo, esse é o exemplo de Deus, por isso que a Bíblia foi escrita, para servir de exemplo para nós.
E disse a Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Coisa linda, irmãos, coisa linda esse reencontro. E aí ele vê ali a ação de Deus, vê o irmão dele recebendo ele com amor, com carinho, com lágrimas, dizendo: olha, o maior presente é ter te encontrado, não é o bem material que você trouxe, é a tua presença. Olha que coisa linda, irmãos. Quantas famílias aí estão separadas exatamente por essas questões que a Bíblia relaciona o pecado ao fermento. Sabe por quê? Você pega um monte de farinha, você pega um monte de água, você pega vários ingredientes e mistura e coloca um pouquinho de fermento. Só que aquele fermento leveda toda a massa e a massa cresce. O pecado é assim, a maldade ela entra numa família e se as pessoas não tiverem um olhar espiritual para apaziguar, para jogar água, não é? O que acontece? Aquilo só cresce as inimizades, cresce as rixas, né? O olhar de todo mundo fica ruim, um fica olhando para o outro com um olhar ruim, fica achando bonito os outros na rua. Os outros na rua só tem gente maravilhosa na rua. Meu amigo, minha amiga, entendeu? Mas as pessoas realmente que tinham que dar importância não dão. Fica com ruindade, com olho ruim, com maldade. Aqui nós vemos um exemplo contrário de ambas as partes. Até Esaú, que tinha um gênio mais difícil, não é? Ele toma atitude decente. Muito bem. Versículo 11: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele até que a tomou. Outra coisa aqui, irmãos, presta atenção. Eu gosto de frisar sobre a vida de Jacó, porque Jacó é um exemplo para nós. Jacó era um homem trabalhador, trabalhou 14 anos para Labão, sem ganhar nada. Era um homem que, segundo o relato aqui, trabalhava de sol a sol, entendeu? E olha o que ele fala: porque Deus graciosamente me tem dado. Ele reconhecia que era Deus que dava tudo para ele. Ele não disse aqui que ele trabalhou 10, 15, 20 anos, que ele fez isso, que ele fez aquilo, não. Ele falou: tudo que eu tenho aqui, ó, toda essa bênção, toda essa prosperidade minha aqui, é Deus que tem me dado. Versículo 12: e disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenham comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Irmãos, não tem como ler um versículo desse aqui, não me emocionar, não comentar.
Olha só, Jacó fala para Esaú assim, chama ele de meu senhor, era irmão dele. Olha o respeito, olha a admiração. Hoje as pessoas não estão respeitando nem seus pais, nem os pais. Ficam torcendo para o pai se dar mal, ficam torcendo para o pai morrer, ficam torcendo para o pai sumir, ficar longe. Nem para os pais estão respeitando, nem pai nem mãe respeitam mais. Olha aqui, ele chega, ele está chamando Esaú de meu senhor e está dizendo, eu sou teu servo. Quem aqui se coloca no lugar de servo de alguém? É todo mundo que quer ser senhor, meu irmão. É o mundo dos senhores. Todo mundo querendo ser maior do que o outro. E Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse, para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Você vai ver uma referência aqui lá em Atos, capítulo 7, versículos 16. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Então é isso, irmãos. A Bíblia é um livro maravilhoso, né?